primeiro seminário do projeto Pensar o Brasil, Pensar a Educação. Hoje nós temos o prazer de termos aqui conosco o professor José Gondra, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. O Gondra, como nós carinhosamente o chamamos, ele já tem trabalhado conosco aqui já há muitos anos. Ele tem uma produção vasta sobre a questão da educação no século XIX, é um dos maiores especialistas, se não o maior, sobre a discussão entre a questão da relação entre o campo médico e o campo educacional, sobretudo no século XIX, que foi objeto da tese dele, publicada pela editora da UERJ. Ele foi coordenador do GT, um grupo de trabalho de História e Educação da ANPED, e tem, hoje ele é professor, além de professor da UERJ, é bolsista também de um programa que tem de bolsas da própria UERJ e é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Ele tem pesquisado e orientado dissertações e teses sobre a temática do século XIX de um modo geral. Ele tem uma vasta publicação, boa parte da qual nós temos utilizado de forma sistemática aqui no nosso programa, no curso de pedagogia. Então, é um prazer tê-lo conosco, e ele vai enfocar a questão da educação, a relação entre intelectualidade, educação e instrução na segunda metade do século XIX. Então, é um prazer, Gondra, tê-lo aqui. Obrigado pela sua vinda. E nós, no próximo mês, nós receberemos aqui o professor Carlos Roberto Jamil Cury, também na última quinta do mês de junho, para o qual a gente já convida vocês. E, posteriormente, nós também passaremos um convite para essa conferência do Cury. Então, eu passo em seguida para o Gondra. Posteriormente, a gente abre para o debate, como vai ser praxe de todos esses encontros. Bom, inicialmente boa noite a todos, a todas, né? Eu quero começar agradecendo o convite que foi feito pelo Luciano e cumprimentar os organizadores, né, do projeto Pensar a Educação, Pensar o Brasil, né, que são muitos e muitas, né, pelo que eu pude perceber, que estão envolvidos, e que o projeto tem vários, né, braços, e que, enfim, esses braços foram mobilizados para organizar, então, esse seminário, né, que está intitulado Os Intelectuais e o Debate Público sobre a Educação no Brasil, né. Evidentemente, eu também quero dizer que eu fiquei muito alegre quando o Luciano me convidou, mas eu também fiquei com uns receios, né. Eu queria, então, confessá-los aqui para dar alguma medida do que eu vou também falar, né. O primeiro é que, assim, quando eu recebo o convite de um amigo, o receio ele fica meio que duplicado, né? Porque, ao mesmo tempo, assim, a pessoa vai estar honrando, né, a altura do convite e também não frustrar o amigo, né? Então, eu fico realmente bastante preocupado com isso. E as minhas preocupações elas foram expandidas, foram multiplicadas, porque o tema dos intelectuais é um tema em que eu, quando toquei muito tangencialmente, né? Então, é um tipo de indagação, um tipo de questão, um tipo de problema que eu tive que fazer um estudo, né? E um estudo novo diante desse quadro que a gente está de trabalho, que realmente supôs. Então, eu estou preocupado também um pouco por isso, pelo investimento, né, que esse tipo de problema ele supõe, e que vai estar, enfim, o que eu vou estar apresentando aqui é uma experiência, uma possibilidade de estar pensando a questão da intelectualidade, o modo como ela age no século XIX, né? E o que eu queria, então, partilhar com vocês, né? E nessa preocupação, algumas questões foram aparecendo, né? Então, a primeira delas é um pouco essa: como pensar essa categoria, como pensar esse termo, como pensar, então, os intelectuais, o que isso descreve, né? Como pensar os intelectuais que comparecem no debate público, né? Como pensar os intelectuais que se ocuparam dos problemas da educação no século XIX. E eu procurei pensar essa relação entre intelectualidade e educação, considerando a possibilidade de exame dessa relação, né? Considerando, né, a possibilidade, né,
a necessidade de estar examinando essa relação, é necessário pensar a relação entre intelectuais e educação? É possível examinar a permanência dessa relação entre intelectuais e educação, enfim, né? E as formas que essa relação vem assumindo ao longo do tempo, né? Quando, né, recentemente, acho que todos aqui ouviram e acompanham um pouco esse debate, né, um diagnóstico que assinala um pouco assim, né? Há um recolhimento dos intelectuais, há um silêncio dos intelectuais, né? Quando estamos vivendo aquilo que o Bernard Henri Lévy fala, né, o domingo dos intelectuais, né? Esse tempo de descanso, esse tempo enfim, né, em que os intelectuais, enfim, não estão mais participando, né, do debate público. E quem sabe, alguns arriscam inclusive a afirmar, né, que estaríamos num tempo em que estamos assistindo o desaparecimento dos intelectuais ou dessa função na sociedade, né? Então, com esse tipo de preocupação, eu organizei um texto, né, em que eu vou estar pensando a questão dos intelectuais a partir de 3 ramais, né? O primeiro dele é poder pensar isso no Brasil, então, no Brasil do século XIX, né? E o que então é esse espaço onde essa função intelectual ela se realiza, ela se desenvolve. O segundo momento da minha implementar sua própria posição e capital. Essa é uma tese que eu vou estar trabalhando aqui, né? Um pouco que o interesse dos intelectuais pela educação, ela também, né, se deve a um cálculo que eles fazem, que falar da educação também os capitaliza, né, enfim, né, eleva, enfim, os distingue socialmente, etc, etc, etc. Tá? Então, o exercício que eu estou propondo nesse texto se encontra organizado, né, nesses 3 jamais, podia passar também a tela. Essa ideia dos 3 Is, né? Do instrução, intelectualidade, império. Então, pretendo fazer, né, uma consideração sobre o estatuto intelectual, a própria noção de império, e, por fim, debater o que o termo instrução recobre a partir do exame de algumas contribuições de um médico, o Dr. Abílio César Borges, né? Cabe sublinhar que a análise desses 3 ramais, né, instrução, intelectualidade e império, se constitui uma repartição artificial, na medida em que eles se cruzam inúmeras vezes, em pontos e planos distintos, sendo esse arranjo irregular o que permite pensar a instrução e suas formas no Brasil na segunda metade do século XIX, tomando por base o modo como aparece representada na documentação que eu examinei de um dos intelectuais da pedagogia desse período. E o próprio termo pedagogia aqui eu estou usando para provocar. Será que é possível a gente pensar, né, a existência de uma pedagogia como ciência no século XIX? Né? Eu vou estar defendendo que sim, a partir das coisas que vão aparecer aqui ao longo da exposição. Né? Trata-se, portanto, de conectar esses 3 termos, né, instrução, intelectual e império, ao mesmo tempo em que é necessário isolá-los para tentar demonstrar o modo como se articulam, como tal articulação se mantém ou se transforma em presentes bem determinados sob circunstâncias bem precisas. Considero necessário, ainda que de forma sumária, fazer uma referência preliminar ao que podemos entender por Brasil e que se constitui em presença insinuada no tratamento que pretendi dispensar as relações entre intelectualidade, instrução e império. Portanto, eu estou chamando a atenção que não dá para falar disso fora de um referente, e o nosso referente é o Brasil, né? Eu começo, portanto, com uma reflexão relativa a essa focalização, e que, por ser do nosso conhecimento, farei de forma muito sumária, ensaiando uma síntese, né, com todos os problemas decorrentes de uma perspectiva que se pretende, enfim, totalizante. Sabemos que representar o Brasil como uma unidade, né, se constitui em exercício de imaginação e de força, ontem e hoje. As lutas, sedições, levantes, insurreições, mais ou menos grandiosas, foram numerosas, longas e violentas. As ações contrárias a esses movimentos sociais se processaram de modo a assegurar unidade territorial e preservação dos interesses de proprietário de terra, de proprietário de gente, de proprietário de saber. Né? O pacto selado no andar de cima, né, foi o que permitiu a definição de uma geografia, portanto, da definição do território brasileiro, né, acoplada a uma anatomia e fisiologia do poder, portanto, a uma forma e funcionamento do poder no império, resultando na construção de um Estado-nação heterogêneo e profundamente desigual.
É, pois, a experiência singular de se fazer o Brasil que vai funcionar, então, como referente para a gente pensar a ação de uma intelectualidade, né? Portanto, é importante considerar esse substrato, né, que torna possível pensar a questão da instrução com base na ação de uma fração reduzida da população brasileira, a que nós atribuímos o estatuto, né, de intelectuais. Organizados no aparelho do Estado ou em ordens e grupos religiosos, homens e mulheres lutaram para definir esse Brasil, né, por eles imaginado. Se houve os que privilegiaram sua atuação dentro do aparelho do Estado ou da aparelhagem religiosa, também houve aqueles que optaram por criar organizações sociais próprias, que funcionaram como uma espécie de tribuna para as causas que abraçaram. Foram sociedades, grêmios, jornais, revistas, academias, lojas maçônicas, tipografias, institutos, irmandades, livrarias e colégios, dentre outros. E isso nós conversávamos um pouco à tarde, por isso eu disse que parte da palestra estava lá, né? São múltiplos espaços e redes de sociabilidade, formais ou informais, que, longe de se constituírem como lugares estanques isolados uns dos outros, estabeleceram entre si uma série de relações, embates e confrontos associados às causas que pretenderam representar. Portanto, criar o Brasil, pensar esse substrato, imaginá-lo, né, essa experiência singular e única nas Américas e no Ocidente, supõe considerar as forças organizadas e que atuaram de modo interessado em fazer valer um determinado projeto para a jovem nação. Nesse sentido, as articulações entre o aparelho do Estado e seus gestores, os interesses religiosos e os interesses da chamada sociedade civil precisam ser minimamente postos em nossos horizontes, para a gente poder discutir como é que apareceu essa função intelectual nesse momento, né? De modo a termos uma ferramenta geral para se pensar o Brasil e o modo como homens letrados, com seus pertencimentos bem específicos, lidaram e lidam com a diversidade e complexidade do Brasil. Com isso, eu passo, então, para o segundo ponto, né, que é pensar um pouco a questão da intelectualidade e o modo como esse segmento, os intelectuais, né, atuaram na construção da realidade brasileira, né? Eu chamei, então, o se fazer intelectual. De modo majoritário, homens de diversas cores e pertencimento social intervieram no debate público na segunda metade do Império. No entanto, tal predomínio não deve impedir o reconhecimento da presença de mulheres na arena pública, escrevendo, criando instituições ou apoiando seus esposos em ações as mais diversas. Tal presença só recentemente vem adquirindo visibilidade nos estudos de história e da história da educação, o que tem ajudado a matizar determinadas verdades acerca da função da mulher na sociedade imperial. Considerando o debate público patrocinado e dinamizado por homens e mulheres do 800, ainda que de modo geral cabe indagar: qual a agenda enfrentada ou priorizada por esses agentes sociais? Como agiram para dar a ver e tornar efetivas tal agenda? Ao explorar essa dupla questão, é possível perceber, com uma atitude mais ou menos geral, que os chamados intelectuais procuraram articular o uso da reflexão e da pena, né, como iniciativas voltadas para os mais diversos temas, como a questão dos casamentos, das cadeias, do abastecimento, da seca, da escravidão, da imigração, da higiene, guerras e sedições, agricultura, industrialização, índios, pobres e letrados, dentre inúmeras questões que povoaram, né, as mentes de homens e mulheres do XIX. No entanto, né, a definição desses temas como problema geral, dignos de atenção, e o modo de enfrentá-los nem sempre se processou de uma mesma forma, nem sempre em harmonia, tampouco em uma linha contínua marcada pelo signo do progresso. No campo mais específico da educação, né, homens e mulheres ancorados em ordens variadas, como a ordem médica, a ordem jurídica, militar, a ordem política, as famílias, né, a ordem religiosa, se ocuparam desse tema e, via de regra, ocuparam, sucessiva ou simultaneamente, posições em duas ou mais dessas ordens. São, por exemplo, padres que ocuparam ao mesmo tempo a condição de professores e deputados. O mesmo pode ser observado com médicos, com bacharéis, com militares, enfim, que não realizavam apenas uma única função. Esse múltiplo pertencimento, vale antecipar, pode ser considerado um dos atributos dos intelectuais, né?
Ou seja, nós poderíamos falar de intelectuais no XIX a partir do reconhecimento dessa participação em várias instâncias, várias ordens, né? O que nos leva a tentar descrever esse tipo de sujeito social, os intelectuais, como aquele que se debruça sobre um amplo arco de problemas que afetam o funcionamento da sociedade como um todo. Se o múltiplo pertencimento e a ação multifacetada podem ser considerados como um dos descritores do intelectual, eu considero que essa categoria merece ainda ser objeto de uma reflexão, ainda que eu vou fazê-la de modo também breve aqui. Como estratégia que dá a ver o aparecimento do termo, sua função no Segundo Império, e o modo como o mesmo eu vou estar empregando ele aqui ao longo do texto. Como nós sabemos, o termo intelectual nem sempre existiu, né? Estudos como o de Francis Wolff, do Sérgio Paulo Rouanet, do Bernard-Henri Lévy, né, reconhecem o aparecimento do termo no final do XIX, por ocasião de um caso que ficou famoso na França, e ele se disseminou depois, enfim, né, o chamado do caso Dreyfus, né? O Alfred Dreyfus, vou contar rapidamente o que é o caso, né? Ele era um coronel do exército francês que foi acusado de alta traição, por ter permitido que alemães tivessem tido acesso à documentação oficial francesa. Julgado, o Dreyfus foi condenado ao degredo na Ilha do Diabo, aqui na Guiana Francesa. Quem já viu aquele filme Papillon sabe mais ou menos, né, do que é a Ilha do Diabo, para onde o Dreyfus foi enviado. Mesmo alegando inocência, que é uma peça fundamental no tribunal, a confissão, né, e ele não assumia a responsabilidade por aquele ato, se dizia inocente, né? Essa alegação não foi levada em consideração e ele, o coronel, foi detido e levado ao Conselho de Guerra. Em 1894, foi condenado como traidor. No ano seguinte, foi degradado e condenado, então, à prisão perpétua na ilha da Guiana Francesa, então conhecida como Inferno Verde. Mais uma vez, a referência ao Papillon, que acho que dá uma medida do que é. Em 1896, então 1894, ele então foi degradado. Em 1896, um grupo de pessoas unidas em torno da esposa do coronel manteve o caso vivo frente à opinião pública, defendendo a inocência do acusado e reclamando por um novo julgamento. Nesse mesmo ano, 1896, outro oficial do Estado-Maior, né, ele assumiu a chefia do serviço secreto, reabriu o caso, reviu as provas e viu que o Dreyfus era inocente, que na verdade era um outro major que tinha funcionado como espião a serviço da Alemanha. 1998, 2 anos depois, um grupo de políticos e intelectuais franceses lançou um manifesto em apoio a qualquer pessoa cuja liberdade estivesse ameaçada ou cujo direito tivesse sido violado. Era o nascimento da Liga pela Defesa dos Direitos do Homem. A reação do grupo contrário, também composto por homens de letras e políticos, veio com a criação da Liga da Pátria Francesa, cujo slogan principal era a violência a serviço da razão. O movimento em favor do Dreyfus podia passar a outra tela. Não sei se a pessoa está lá. Mas ela virá. É assim. É que nós estamos lentamente aqui. O movimento em favor do Dreyfus ganhou um reforço inesperado na manhã do dia 13 de janeiro de 1898. Né? O Émile Zola publicou no jornal Lahore uma carta, como matéria central, como vocês podem ver, intitulada Eu Acuso. A carta era endereçada ao presidente da República. Né? Então, e o jornal vendeu 300 mil exemplares, que é um recorde para os padrões de circulação de jornais na Europa à época. A guerra de opiniões, então, chegava ao auge. No dia seguinte da publicação do artigo do Émile Zola, uma centena de intelectuais franceses assinou, em apoio a Dreyfus, o Manifesto dos Intelectuais. O título é esse. Entre as assinaturas estavam a de Marcel Proust, Anatole France, André Gide, Charles Péguy, Albéric Maillard e Jean Pétrin. São cientistas, músicos, enfim, né? Homens da literatura, né?
De acordo com Francis Wolff, né, desde essa época e ao longo do século XX, o termo intelectual passou a descrever aqueles que, exercendo uma atividade intelectual, como escritor, como músico, como cientista, por exemplo, se valem do prestígio adquirido com essas atividades para intervir no debate público e defender valores universais. Para o Francis Wolff, né, a existência do intelectual se encontra associada ao atendimento, então, de 3 condições. Um certo tipo de sujeito social, um certo tipo de objeto e um certo espaço onde ele possa se exprimir. No caso do Dreyfus, o sujeito social é um escritor, o objeto é a questão da injustiça, né? O tema universal ali é o tema da justiça, e o espaço de expressão é a imprensa. Né? Eis uma possibilidade de definição do termo intelectual. Se ele atende essas 3 condições, a gente poderia dizer que estamos frente a um intelectual, portanto, alguém que está na função intelectual. Ainda que ele possa ser discutível, como nós observamos na recente coletânea organizada pela Dalton Novaes, chamada O Silêncio dos Intelectuais. Há um conjunto de artigos muito interessante que há uma discussão sobre, né, a definição, a categoria, enfim, né, do intelectual. Mas eu aqui passo a trabalhar com a hipótese, né, essa aí do Francis Wolff, que é um dos artigos muito interessantes dessa coletânea da Dalton Novaes, né? A trabalhar com a hipótese de que a emergência do intelectual se encontra condicionada, então, a um espaço de expressão, o objeto a ser expresso e tipo de sujeito que exprime. Nessa linha é possível se aproximar da posição também do Bernardo Henri Lévy, de que o intelectual não é um homem ou mulher, né, sujeitos empíricos, mas uma dimensão da sociedade. O intelectual é aquele que se arrisca no debate. Ele ousa sair da sua disciplina, da sua especialidade, não se deixa submeter ao fetiche da sua técnica e que, sem a sombra de seu mandato, desse seu saber especializado, fortalecido por uma autoridade adquirida em outra parte, considera útil misturar sua voz aos grandes debates da cidade. Se esse é um exercício que eu estou aqui fazendo, de abstração, portanto, de definição, de classificação de uma função que só recentemente passou a ser exercida na sociedade, nos termos em que hoje se desenvolve o debate acerca da intelectualidade, cabe indagar como é possível pensar esse tipo de ação na sociedade imperial. Que espaços foram construídos para a expressão dos debates? Que objetos foram debatidos? Quem os debateu? Pensar esses aspectos supõe compreender a sociedade em que homens e objetos foram constituídos, assim como a engrenagem complexa desse Brasil, que está sendo criado, né? Enfim, por meio de ações as mais diversas, que eu fiz uma sumaríssima referência aqui no início, né? Que construiu uma dimensão de universal para determinados problemas. Como nos parece, e eu vou também estar defendendo essa tese aqui, ter sido o caso da educação no povo no século XIX. Que ela passa a ser representada, descrita, trabalhada como um universal. E aí eu vou, então, examinar um caso para ver se essas teses elas se sustentam. Né? Que acho que poderia passar ali, tirar da tela do jornal. Tá a instrução sobre a pena de um ilustrado. Né? Considerando, portanto, isso que eu estou chamando aqui de uma topologia de homens e mulheres letrados, portanto, dessas posições diferentes ocupadas por homens e mulheres, que buscam interferir na compreensão de muitos extensos domínios, a manter um tom geral, eu correria aqui um risco de, ao tentar desenhar um quadro demasiadamente genérico, dificultar ou impedir uma reflexão mais refinada da ação dos chamados intelectuais. Eu também não gostaria de apanhar uma questão muito pontual, né, sob pena também de recortarmos um aspecto em que as articulações com o outro ficassem obstruídas. Então, tomando essa dupla preocupação, eu estou propondo examinar algumas estratégias, portanto, algumas ações, né, montadas por uma ordem, a ordem médica, que procurou equipar seus quadros para inscrever objetos e problemas sobre o saber-poder dessa corporação. Saber-poder que foi expandido por meio de uma ação mais ou menos concertada dos agentes e das instituições médicas, como pode ser visto por meio das instâncias de formação e de uma formação que se pretende cada vez mais longa e especializada. Esse procedimento, né,
pode ser fértil na medida em que, por analogia, pode nos levar a pensar o funcionamento de outras ordens, como a jurídica, como a militar, como a religiosa, enfim, né? E discutir como essas diferentes ordens e seus agentes atuaram e lutaram pela conquista do monopólio relativo a determinadas questões do indivíduo e da sociedade imperial. Na tentativa de desenvolver o exercício de pensar o intelectual menos pelo viés de seu talento original e qualidades pessoais, eu vou me debruçar sobre as ações de um médico baiano, o Dr. Abílio Sérgio Borges, considerado pelo Anísio Teixeira, seu conterrâneo, também baiano, um grande pedagogo do Império, um pedagogo esquecido, né? E o que presidiu essa seleção? Por que o Dr. Abílio César Borges? Por que esse médico da Bahia, né? Porque me parece que explorar a trajetória desse médico, né, pode ser um bom exercício para demonstrar a tese que eu estou procurando aqui defender. A de que a atribuição do estatuto de intelectual a um homem ou mulher deve buscar reconhecer seus pertencimentos e sua inscrição em uma determinada ordem, né, que então autorize e legitima determinados sujeitos a manejar a palavra e a pena em favor de problemas bem determinados. Trata-se, portanto, de se considerar um certo tipo de sujeito social, um certo tipo de objeto e um certo espaço onde ele se expressa. Deste modo, voltamos aqui àquelas três condições, né, de existência da figura do intelectual, tal como elas foram propostas pelo Francis Wolff. É necessário pensar um sujeito social, um objeto e um espaço de expressão. Nesse registro, funcionando como instâncias que autorizam seus agentes a criar determinadas instituições, zelando pelo governo das mesmas, dos que nela atuam e dos que recorrem a seus serviços, as ordens profissionais podem ser consideradas como espaço no qual objetos são constituídos e sujeitos sociais são legitimados e credenciados. Em alguma medida, né, as ordens também funcionam como espaço de expressão e consolidação das matrizes que coordenam a ação da própria corporação. Portanto, eu estou querendo chamar a atenção que nesses espaços associativos das ordens profissionais, ali, né, a doutrina da própria ordem ela é revista, atualizada, reformada, atualizada, por aí vai. Um segundo atributo dos intelectuais com o qual estamos trabalhando se refere ao sujeito social que não se rende ao fetiche da especialização, ainda que inscrito numa ordem específica. E esse me parece também ser o caso do Dr. Abílio. Portanto, aquilo como eles gostavam de se autodescrever, né, a ação poliédrica, né, pode ser considerada uma condição adicional do intelectual, atributo que também valeria para analisar os que atuaram no século XIX. Desse modo, considerando esses elementos, creio que podemos considerar o Dr. Abílio um intelectual, tendo em vista ter atuado como homem de governo, dono de internatos masculinos, autor de livros e de projetos, participante de congressos, viajante e membro do Conselho de Instrução Pública da Corte, que são exemplos de algumas posições ocupadas por ele ao longo da sua vida. Agir em múltiplas frentes se constitui, então, em um traço desse homem particular, mas que pode ser igualmente percebido na ação de outros a quem nós podemos atribuir o estatuto de intelectual, né? Então, ao lado dessa observação, também precisamos indagar a própria categoria instrução, né, objeto da atenção regular de parte da intelectualidade desde o século XIX, pelo menos. O que o termo instrução descreve? Como pensar essa prática? Né? Por nível de ensino, elementar, secundário, superior, por modalidade de formação geral ou aquela formação profissional, por grau de formalização, instrução mais formal ou não formal, por tipo de instituição, como asilos, internatos, escolas isoladas, aulas avulsas, preceptorado, teatro, conservatório, circo, né? Então, para efeito de nossa reflexão, eu vou estar trabalhando aqui com uma sensível redução desse conjunto aí, focando no equipamento escolar, com uma estratégia que, elegendo então uma forma de educação, aquela que se realiza na escola, permite tornar a reflexão um pouco mais precisa e, por analogia, tornar pensável as outras formas de educação, que se realizam nos espaços não escolares. Propõe pensar o ingresso do tema da instrução como problema na agenda social do século XIX, também a partir de uma perspectiva da prevenção. É um pouco a ideia assim, a instrução ela vai se convertendo em um elemento universal, né, em um termo universal,
em um objeto universal na medida em que ela vem muito acoplada à ideia de que ela previne coisas, né? Que ela evita perigos, ela evita o aparecimento de determinadas manifestações consideradas como indesejáveis. Portanto, a ideia da instrução como prevenção. Um outro argumento que ajuda a sustentar essa visão, né, da instrução como universal, né, da construção da ideia de instrução como universal, se encontra fortemente associado ao discurso da civilização. Este nos parece ser o idioma mais geral empregado para justificar a universalidade da instrução e dos benefícios decorrentes do emprego de tal dispositivo no funcionamento das sociedades, tomando-se como referências gerais os modelos dos países considerados como exemplo de desenvolvimento, ilustração e polidez. Combinados, então, os argumentos do perigo com o da civilização, alçaram a instrução ao estatuto de um universal desejado e necessário também no Império Brasileiro, no Império conflagrado, né, que também foi esse império da segunda metade do século XIX. Se é possível perceber a dimensão do universal atribuída ao problema da instrução, cabe interrogar como compareceu nas agendas particulares, no nosso caso, na agenda de um médico educador. E como esse médico lidou com esse problema. Como, então, o doutor Abílio procurou efetivar os projetos relativos a essa matéria, a esse objeto. Que articulações e iniciativas ele promoveu nessa direção. Então, esse breve questionário ajuda a pensar a ação desenvolvida pelo Barão, porque o doutor Abílio depois ele vira Barão de Macaúbas, que é um título que, no caso dele, não foi comprado, como muitos foram, nós sabemos que a maior parte deles, né? Mas foi um título que ele obteve em função dos inúmeros serviços que ele prestou ao Império e das relações próximas que ele tinha com o Partido Conservador e, portanto, né, um certo canal com o próprio imperador. Então, a ação desenvolvida pelo Barão no próprio campo da educação, ela mesma tratada de modo multifacetado, na medida em que o médico aborda a educação da infância, o problema da formação de professores, dos métodos de ensino, dos castigos, das idades, da aprendizagem da leitura e da escrita, por exemplo. Portanto, observar essa ação multifacetada, né, e esse interesse ramificado oferece condições para pensar o estatuto do intelectual, mas também os temas que ele inscreve no debate e o tratamento dispensado aos problemas abordados, que faz cruzamentos constantes entre o objeto de instrução como universal e uma técnica especializada para enfrentar o problema apresentado como um comum, como é o caso da instrução. Portanto, ele pensa a educação, pensa a instrução, mas ele vai pensar a partir de coisas cada vez mais especializadas, né? O doutor Abílio, nascido na Bahia, né, trilhou a formação médica, tendo concluído seu curso na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1847, aos 23 anos. Ainda na condição de aluno, participou da fundação do Instituto Literário da Bahia, ele começou o curso de medicina lá, né, e da Academia Filomática no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, escreveu nos jornais O Crepúsculo, no Arquivo Médico Brasileiro, no Auxiliador da Indústria Nacional e no Jornal do Comércio. Forjava-se na faculdade o especialista e na imprensa o homem preocupado com questões distintas e universais. Aos 32 anos, ele realiza, então, uma mudança definitiva em sua vida profissional, né? Larga a atuação no campo médico em favor de uma ação no campo educativo. Essa mudança foi precipitada pelo convite que lhe foi endereçado por uma relação familiar, o tio de sua esposa, o Barão de Cotegipe, para assumir, então, o cargo de diretor de estudos da Bahia, em 1856. Nesse movimento, uma pista da rede de relações familiares e políticas da qual participa o doutor Abílio e que ajuda a compreender os espaços por onde circula, os problemas que aborda e o modo como eles aborda. Ajuda igualmente a perceber o fim de sua experiência como gestor de educação da Baiana, em 1857, por ocasião da vitória dos liberais. Com o término dessa sua experiência como administrador público, né, Dr. Abílio vai trilhar o caminho da fundação e gestão de estabelecimentos privados na Bahia. Ele fica na Bahia entre 59 e 1870, na Corte entre 1871
em 1911, e aqui, vizinho de vocês, em Barbacena, né, entre 1881 e 1888. O que não implica afirmar que suas ações tenham ficado circunscritas ao universo das escolas privadas, como demonstra a extensa e duradoura difusão de seus livros na malha escolar em diversas províncias do Império. Aqui eu fiz uma lista, ela não está completa, não está exaustiva, da produção intelectual do Abílio, que nós poderíamos classificar em dois grandes campos. Uma, que eu diria de caráter administrativo, que são os relatórios de inspetor, o estatuto do colégio, etc, etc, etc. E uma que ele discute a teoria e metodologia, método de ensino, que vocês podem ver nos livros de leitura, nos discursos, na questão da infância, nas conferências que ele promove e nas propagandas que ele assume contra a palmatória e de outros meios alvitantes ao ensino da mocidade e em prol da elevação dos estudos no Brasil. Eu fiz uma rapidíssima, isso aqui vai merecer um trabalho mais detalhado, mas assim, só para vocês terem uma noção da difusão desses livros, né? A Cora Coralina tem um poema sobre a escola primária dela, e ela tem um versinho lá, que diz assim: vinham depois, primeiro, segundo, terceiro, quarto livros, do erudito pedagogo Abílio César Borges, Barão de Macaúbas, e as máximas sapientes do Marquês de Maricá. Isso é Cora Coralina. Mas ele também aparece, Goiás, portanto. Mas ele também aparece nos livros autobiográficos do Graciliano Ramos, que dedica um capítulo do livro Infância ao Barão de Macaúbas. E ali ele faz toda uma descrição. E o Gilberto Amado também, né, tem um livro que ele fala da infância dele e que ele fala do contato com a primeira professora, que usa a gramática do Abílio. Portanto, estamos falando de Sergipe e Alagoas, todas as experiências do século XX. Tá? Que dá uma ideia assim, da ramificação. Há cálculos que os livros dele chegaram a 1 milhão de exemplares difundidos no Brasil. Né? Bom, então, médico, participante de um núcleo familiar associado ao Partido Conservador e empresário do ensino, é com esse capital que o futuro barão participou do debate público relativo à instrução, procurando interferir nos planos da estrutura do ensino, teoria e metodologia, o que ficou evidenciado em sua produção escrita diversificada. Vocês estão aí podendo ver. Em alguma medida, procurou materializar seu projeto de reforma e de modernização de instrução nas escolas que criou e dirigiu, nos internatos masculinos. Portanto, quando ele fala da experiência dele, eu acho que a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça a que forma de escola ele está se referindo. Né? É um internato masculino para a elite do Império. Tá? Nesses três espaços, Bahia, Rio e Minas. Nas escolas que ele criou e dirigiu. Que escolas são essas, né? Esses internatos. De modo lateral, ele procurou pautar o debate sobre a aquisição da leitura e da escrita, da aritmética, a questão dos castigos corporais, a escola normal, o ensino infantil, por exemplo. Ao mesmo tempo em que concorria para transformar a instrução em universal, incrementando e dando volume ao debate, sua participação também pode ser percebida como um esforço no sentido de especializar a discussão acerca do universal, fato visível nos temas que aborda e nas medidas adotadas para a difusão de seus livros, especialmente a série de seus 5 livros de leitura. Ele articula, por exemplo, respiração com instrução, como veremos, amalgamando o saber clínico com a ciência da sociedade. Ou seja, como que essa competência do médico vai fazer aparecer a problema da respiração com a questão da leitura, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? No entanto, há uma dimensão adicional do intelectual que eu ainda desejo analisar. Trata-se do domínio que eu estou passando. Ele é da política, ele é da escola, ele é do governo, ele é da imprensa, ele escreve, enfim, ele registra a experiência administrativa, ele faz propaganda, ok? Mas eu tenho uma outra que eu quero analisar. Trata-se do domínio da língua estrangeira, né?
que facilita o contato com o outro, com as experiências internacionais e, por conseguinte, facilita a difusão das mesmas no nosso país. Saber das línguas, né, que por vezes também é utilizado para lustrar e legitimar iniciativas desenvolvidas localmente, inscrevendo-as em um circuito mais alargado, mas colocando-as como iniciativas pioneiras. No caso do Dr. Abílio, seus biógrafos afirmam que ele conhecia 4 línguas estrangeiras: o espanhol, o italiano, o francês e o inglês. Trata-se de uma evidência, do meu ponto de vista, de difícil constatação. Como é que vai saber se ele dominava essas línguas, né? Embora suas viagens à Europa, em 1803, 1866, 70 e 79, e à Argentina, em 82, possam funcionar como atestado do domínio das línguas apontadas pelos biógrafos do Barão. Portanto, do meu ponto de vista, ainda é insuficiente. Há, contudo, 2 outras pistas nessa direção, de que ele domina essas línguas. Trata-se de seus livros publicados em editoras da Antuérpia, para onde Marileide vai, para examinar o médico dela, Paris e Bruxelas. Todos somos capazes de imaginar as negociações que devem ter sido travadas para viabilizar a publicação de seus livros nas 2 maiores cidades belgas, Bruxelas e Antuérpia, e na capital francesa. Vocês podem ver ali do lado, tem a indicação dos lugares onde os livros foram publicados, né? Rio de Janeiro, Bahia, Antuérpia, Paris e Bruxelas, que basicamente são esses lugares, né? Então, não fosse suficiente para demonstrar o polilinguismo do intelectual em análise, eu gostaria de chamar a atenção para mais um indicador, né, dessa competência: o exercício da tradução. O Barão de Macaúbas traduziu em 1879 o pequeno tratado de leitura em voz alta do Ernest Legouvé, membro da Academia Francesa de Letras. O livro produzido possui a seguinte estrutura, aí podia passar a próxima tela, que é onde vocês vão ver onde respiração combina com leitura, né? Ali tem um item respiração, porque evidentemente ele vai, como ele conhece a anatomia e fisiologia da respiração, ele vai casar a necessidade da difusão da leitura em voz alta com os movimentos inspiratórios, expiratórios, e aí ele vai, né, mostrar como isto é importante para essa competência da leitura escrita, que nós vamos ver como ele descreve isso aqui e como que ele defende a difusão disso nas escolas. O livro, o pequeno tratado, está lá o título, né? Tudo está escrito ali. Foi publicado em Bruxelas, na tipografia e litografia do Ernest Guiot, né? E destinado, como consta na capa, ao uso da mocidade brasileira e a todos aqueles que tinham que ler ou falar em público. Esse livro eu recomendo que seja utilizado. Aqui, mas é bem legal, a gente aprende as coisas interessantes. Aqui, uma primeira observação do que se refere aos destinatários do livro. No início da primeira parte, ao repetir o título, o mesmo é destinado para o uso das escolas primárias e todos aqueles que têm de ler ou de falar em público. Portanto, no interior do livro, uma destinação escolar bem marcada, como 2 fortes o que também fica ressaltado no prefácio do tradutor. Ele vai reafirmar que é para a escola o livro. A tradução e o prefácio funcionam, pois, como 2 fortes evidências do domínio da língua francesa. Isso se nós desconfiarmos que ele pagou alguém para traduzir. Mas aí já ainda estaríamos indo longe demais nas nossas desconfianças em relação às competências linguísticas do nosso barão, né? O ato da tradução atesta a possibilidade de um diálogo mais alargado, mas também cumpre a função de propaganda, e eu queria chamar a atenção disso, porque eu acho que é uma coisa muito interessante, e reforço das posições do próprio tradutor. No início do prefácio, o médico baiano se vale da tradução para fazer referência a obras de sua autoria, notadamente ao 3º livro de leitura, publicado 10 anos antes, em 1869, cujo primeiro artigo se intitulava Regras para ler bem. Com isso, procura demonstrar que se antecipara ao conteúdo da obra prefaciada, valendo-se única e exclusivamente de suas observações, experiências e estudos práticos sobre os outros e sobre ele mesmo. Para tanto,
para não deixar margem à dúvida, ele oferece o seu próprio testemunho como prova. E eu vou citá-lo. Ele diz assim: desde que comecei a tomar interesse pelo ensino da mocidade, não pude deixar de sentir-me impressionado, muito desagradavelmente, por essa cantarola plangente, monótona e desentoada, característica da leitura dos meninos em nossas escolas. Descuidosos inteiramente, eles e seus mestres, das pausas e dos tons, pelos diversos sinais de pontuação e, portanto, do sentido daquilo que leem. Na sequência, ele recupera a extensão de sua luta, recuando a experiência pessoal como diretor-geral de estudos na província da Bahia e seus protestos sem cessar contra o ensino da leitura cantarolado. Protestar em vão, como reconhece. Diz ele, vencer a força da rotina, unida à pouca vontade, à pouca ciência, à pouca dedicação ou desídia da maior parte dos professores primários. Mais que isso, ao recordar sua experiência na direção do ginásio baiano e no colégio Abílio, ele se coloca como bom exemplo, oferecendo sua vida como modelo da importância e dificuldade da causa que abraçara antes mesmo do provecto, né, e sábio professor francês, o Ernest Legouvé, que ele está traduzindo e prefaciando. Então, na dupla condição de instituidor e professor do ensino de leitura, o médico faz propaganda da matéria tratada em seu livro, ao mesmo tempo em que testemunha as dificuldades próprias do seu ensino. Nesse caso, a experiência do professor, ele, médico professor, é entrelaçada com a do autor do terceiro livro de leitura e propagandista quando assume ele mesmo a necessidade de se aperfeiçoar para superar os desafios do ensino da leitura em voz alta. E ele diz, quantas vezes sozinho em meu gabinete eu não punha eu a repetir 10 e mais vezes em voz alta, pedaços de versos e também de prosa, dando ouvido atento às inflexões e entoações de minha própria voz, a fim de corrigi-las e modificá-las, até me sentir satisfeito de minha dicção, fazendo a um tempo de leitor e de juiz da minha leitura. O caráter confidencial que ele vai imprimindo se vê reforçado quando ele traz também exemplos adicionais do universo privado para provar o esforço que fazia e que todos deveriam fazer, sobretudo os professores, né, para superar a monotonia da leitura em voz alta. E ele diz, e quantas vezes não mereci de minha senhora o qualificado de maluco, quando ela me surpreendia no solipsismo daqueles estudos de dicção, os quais, na verdade, tinham o seu tanto de cômico. Então, até a mulher, o testemunho da vida privada, né, ele traz para mostrar como ele estava se esforçando para desenvolver a dicção e como que essa matéria é importante, como ela devia ser disseminada e que ela, preste atenção, já estava no terceiro livro de leitura que ele tinha feito 10 anos antes, né, do francês que ele está traduzindo e prefaciando. Tarefa descuidada, toada psalmódica, insuportável, vício hereditário, difícil de ser superado. Esse é o diagnóstico construído pelo médico acerca das práticas de leitura em voz alta. Como proceder diante desse quadro? O remédio é elaborado por meio de sérios estudos pessoais associados aos exercícios desenvolvidos junto aos seus discípulos, como ele assinala. Com base nesse movimento duplicado, estudar e experimentar, ele descobre as regras para a boa leitura que compendiara em seu terceiro livro de 1869, 10 anos antes do aparecimento da importante obra do senhor Ernest Legouvé. Como se vê, o médico dos trópicos, ao fazer a propaganda do letrado francês, ao reconhecer as qualidades da obra que traduz e prefacia, faz questão de demonstrar que nessa matéria se antecipara ao ilustrado do velho mundo, o que não deixa de funcionar como publicidade de seus livros, de seus colégios e de si mesmo, como um pedagogo do império. Portanto, a ocupar a posição de tradutor, essa dimensão outra que eu estou aqui chamando a atenção, né, do intelectual, como um homem que acompanha os debates desenvolvidos mundialmente acerca de temas diversos, ele escava um espaço que reveste de importância o objeto que trata, no nosso caso particular, a instrução de modo mais geral, e particularmente aqui no exemplo que eu estou trazendo, a questão da leitura, distribui referências acerca de si
e define os livros de destinação pedagógica escolar como espaço de expressão de suas posições acerca dos males, dos perigos, né, que afetavam a instrução. Então, retomando, que isso, como ele se constitui como sujeito que fala, como ele marca o objeto que ele está tratando, né, e o espaço que ele usa para exprimir as suas posições. Portanto, nesse caso aqui que eu estou pegando como caso para a gente examinar, né, a tradução do livro do francês. Nessa linha, né, embora valor universal, a instrução deveria estar submetida a um determinado regime doutrinário para que pudesse efetivamente cumprir a função social imaginada pelo médico brasileiro. Mas que função seria essa? Por que instruir a população? Né? A resposta a essa questão pode ser evidenciada de modo mais direto nos colégios de sua propriedade, nos programas de ensino, nos livros que redige e por meio das teses que defende, dentre outras evidências. No entanto, a função atribuída à instrução também pode ser encontrada, de modo indireto, por exemplo, nas cartas do André Rebouças, um engenheiro brasileiro, e do José de Bessa Menezes, um literato português, que escrevem acerca do livro Geometria Prática Popular, de 1878, também de autoria do médico pedagogo brasileiro. Cartas essas publicadas junto da introdução do livro e mantidas até a 42ª edição do Geometria Prática Popular de 1960. Foi a última que eu encontrei. Tá? O que diz, então, os interlocutores e avaliadores da obra do médico acerca da instrução e do que se espera desse tipo de ação social? O engenheiro, André Rebouças, enaltece a obra e demonstra seu entusiasmo pela mesma, o que fica patente quando se refere ao domínio privado, ao campo profissional e à concepção comum acerca dos problemas da instrução. No primeiro caso, trazendo exemplo do privado, ele faz referência a um Andrezinho, que havia se apoderado do livro Geometria Prática Popular e estava fazendo na lousa os exercícios de desenho linear com o santo entusiasmo característico da infância. No segundo caso, no plano profissional, o André Rebouças, o livro é elogiado na medida em que nele o engenheiro reconhece as ideias que há muito ele propagava como professor da Escola Politécnica e nas colunas dos periódicos Novo Mundo e na Revista Industrial. Por fim, o engenheiro demonstra ter conhecimento também da ação editorial do médico, quando assinala que aquele era o seu 8º livro destinado à mocidade brasileira, sendo na perspectiva dele, desse missivista, né, do André Rebouças, o mais importante, né, e o que maiores benefícios poderiam trazer em relação à educação popular. Para tanto, André Rebouças, esse homem que também vai fazer da engenharia uma engenharia social, também traça um quadro das necessidades sociais para dar uma medida do valor do livro do médico. Aí é o André falando, André Rebouças. Quem conhece o Rio de Janeiro conhece os túneis, conhece as homenagens aos engenheiros, né? Aos irmãos. Necessitamos educar essa nação para o trabalho. Estamos cansados de ouvir discursos. Já vai à mercê de Deus, passando o período de verbiagem, necessitamos restituir essa ciência positiva, a agricultura e a indústria, os talentos que se esterilizaram nas egoísticas lutas que denominavam política. Seu livrinho será um grande guia da infância para as províncias da indústria e do trabalho em geral. 2 observações sumárias sobre a carta do André Rebouças. O médico pede ao engenheiro, que o conhece, um parecer sobre o livro de geometria, saber tradicionalmente mais próximo do campo da engenharia. Trata-se de uma medida calculada como estratégia de credenciamento da obra. O engenheiro, por sua vez, não apenas credencia o livro de geometria, como o aproxima de sua percepção acerca da importância da popularização desse tipo de saber, das mazelas da sociedade brasileira e da importância da instrução para a realização e transformação que imaginava em favor de uma sociedade em que ciência e trabalho estivessem vincados. É a face social da engenharia que, desse modo, se aproxima da medicina. A publicação da Carta do Literato Português também tem por função dar visibilidade a uma chancela, mas desta vez ela procede do outro lado do Atlântico.
com tudo que isso pode representar de reconhecimento ao trabalho de um brasileiro. Ao mesmo tempo, tal estratégia torna perceptível a comunhão de interesse dos dois lados do Atlântico, mais uma vez a ideia do universal, no que se refere à matéria da instrução. Para o homem de Lisboa, era a instrução que levantava as nações e deveria ser considerada como a mais eficaz das armas, embora ele fizesse questão de observar a pouca atenção que vinha sendo dada à mesma, como ele diz em sua carta. E ele diz assim: verá, meu erudito amigo, continuarão a gastar-se milhões e milhões com armamentos, a fim que argentinos e paraguaios não pisem impunemente um palmo nas ínvias florestas do Brasil. Mas esse inimigo que está no seu seio, lhe rói as entranhas, 1000 vezes mais terrível que os imaginários e ameaçadores de fronteiras, a ignorância, engendradora de todos os vícios, de todos os males, campeará livremente sem ninguém tentar sequer espantá-la. E, no entanto, era combatendo-a que melhor se provava o amor da liberdade, o amor da pátria, o amor de si mesmo. Pois ainda contra o inimigo externo é o ensino do povo a mais poderosa arma que as metralhadoras e couraças. O colega lusitano trabalha em uma pauta bem próxima à de parcela da intelectualidade que aposta na razão, em uma instrução reformada, com o método de combate aos perigos presentes no tecido social. Eu queria chamar a atenção que esses perigos, no caso do Brasil conflagrado, né, ele estaria multiplicado, seja por essas ameaças externas, a que o lusitano faz referência, seja pelos movimentos internos do Brasil. Nesse sentido, a dimensão da instrução como prevenção ou higiene social se vê retomada e reforçada. Desse modo, abraçado por duas inteligências, por duas ordens de saberes instaladas nas duas margens do Atlântico, o médico brasileiro, né, procura dar mais sustentação a seu projeto reformador. Com isso, reforça ainda mais a ideia da instrução como universal, cuja eficácia se encontrava condicionada ao atendimento de princípios comprometidos com sua reforma, de modo que ela efetivamente pudesse funcionar como um remédio, como uma prevenção, como algo que evita o mal. Como pensar, enfim, a ação da intelectualidade a partir do caso aqui selecionado? A partir desses elementos que eu trouxe aqui do Dr. Abílio. Primeiramente, o caso foi isolado apenas como medida de aproximação para poder reconhecer a condição de intelectual em ato, ou seja, como age o intelectual, qual é o seu poder, que estratégias ele aciona. Retomamos, então, a figura de um sujeito social inscrito em uma rede discursiva, ela mesma mobilizada de modo a constituir um problema, no nosso caso, a instrução, representada como um universal necessário para prevenir males sociais. Sujeito social que, de sua parte, também aciona determinadas ferramentas para dar a ver os problemas que inventa e as soluções formuladas para os mesmos. Essa tripla condição, né, nos afasta, portanto, pensar um sujeito escrito numa rede, um sujeito que, enfim, elege um objeto, e um sujeito que define os espaços por meio dos quais esse objeto vai ser representado, né? Essa tripla que tem a ver lá com as coisas lá do Francis Wolff, né? Então, essa tripla condição do intelectual nos afasta definitivamente de qualquer visão romântica desse sujeito, né? Como aquele sujeito de talento original, o gênio, que agiria desinteressadamente em benefício da humanidade. Como o caso do Dr. Abílio permite perceber, estamos frente a um homem com um pertencimento bem determinado, que ocupa posições na política, no mercado educacional, no mercado editorial e no circuito dos ilustrados. São essas condições que permitem reconhecê-lo como um homem de saber. São essas posições que possibilitam compreender a instrução como problema central, convertido em objeto dos discursos do médico educador. São essas condições que autorizam o pedagogo a misturar sua voz aos debates da cidade.
São essas condições também que, em alguma medida, faz com que a cidade também passasse a debater os problemas da instrução. Tudo isso combinado, e eu estaria encerrando por aqui, nos coloca frente aos desafios enfrentados pela intelectualidade de hoje e sobre os problemas dignos da atenção nossa. Pensar um tempo que corresponderia à aurora dos intelectuais, o 19, e pensar nas condições de sua emergência, né, o 19, nos leva igualmente a pensar em seu eclipse. Promovida. O que estaria levando ao eclipse dos intelectuais? As mídias, a exigência crescente de uma especialização, a profissionalização e burocratização das inteligências, a sua partidarização, ou tudo isso combinado e talvez por outras coisas que nós ainda não temos clareza, que nós ainda não conhecemos. Né? O que está levando a um eclipse dos intelectuais? Né? Os intelectuais têm se furtado, essa categoria está, enfim, desaparecendo. Né? Tudo isso, eu acho que nos leva a pensar no domingo dos intelectuais. Né? Portanto, nesse descanso, nessa saída de cena. Né? O que deve funcionar como alerta no sentido de nos recriarmos enquanto sujeitos sociais, né? De revermos o modo como estamos enfrentando os problemas do nosso tempo e também os espaços que nós escolhemos para discutir, né, os problemas que nós julgamos dignos de discussão. E eu encerraria dizendo que esse seminário, esse projeto, né, ele comete essa ousadia, né, de articular a reflexão da educação com a reflexão do Brasil, convidando gente de diferentes lugares para pensar esses problemas. Evidentemente, também isso aqui não se faz de modo desinteressado. Tá? Então, eu queria agradecer aqui a vocês e me colocar à disposição para eventuais questões e dúvidas. Queria mais uma vez agradecer o Gondra pela conferência. É de um intelectual da educação sobre intelectuais. Enquanto vocês pensam aí as questões, eu queria dar pelo menos 2 ou 3 notícias. Uma primeira é que a partir desse mês o projeto passa a contar com o apoio de um programa que tem na universidade, que reúne as 3 pró-reitorias acadêmicas, que chama PAIE, que é um programa de apoio à realização de eventos, que então permite que a gente pague a passagem do Gondra, por exemplo, estadia, e dos nossos outros convidados. Então, queria agradecer publicamente as pró-reitorias acadêmicas que estão nos apoiando. Uma outra coisa é que o grupo que está, um grupo alargado aí que está pensando o projeto, finalizou ontem e hoje a proposta de programa de rádio para a rádio da UFMG. Então a gente vai apresentar para eles a proposta e começar a negociar, continuar a negociação, né, para que a gente possa, quem sabe no segundo semestre, pôr o programa na praça. Né? Então essa é uma coisa interessante. Outras 2 coisas que está passando aí, a lista de presença e o folder do próximo seminário. No caso da lista de presença, a regra que a gente está fazendo é a mesma do seminário passado, ou seja, as pessoas assinam e quem quiser precisar do certificado, quiser solicitar o certificado, solicita por e-mail, a gente manda por e-mail em PDF, a pessoa imprime, ou pode também solicitar, a gente imprime e a pessoa pega aqui na nossa sala do projeto. Tá bom? Então, um pouco essas coisas, não sei, depois se tiver outro aviso, os colegas aí ajudam-nos aqui.
Então, questões, pode utilizar ali o microfone, pode ser por escrito, pode ser ao vivo e a cores aí. Pois não, Cíntia. Fica à vontade. Aí de volta vai responder, né? Ô, Cíntia, olha só, a questão do silêncio dos intelectuais assim, é muito semelhante, e no próprio livro do Adalto Novaes há essa referência. Quer dizer, isso apareceu lá na França, na eleição do Mitterrand, né? Do François Mitterrand, né? O governo socialista, tarará, e que eles
quer dizer, havia uma expectativa, etc, 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 e na medida que aquilo não, e se esperava que houvesse uma manifestação da intelectualidade analisando o governo do Mitterrand, de determinada moda, etc. E aí nós vimos isso, né, também no Brasil, na eleição do Lula, que tinha uma perspectiva de um governo popular, etc, etc, etc. E aí, quer dizer, o que o Adalto faz? Né? Ele pega um pouco esse quadro do 93 da França e o debate que se promove lá, e ele, né, ele tem uma sacação assim, né, de um faro, né, editorial para eleger alguns temas, está muito interessante, e realiza um pouco aqui no Brasil. Mas o livro traz um debate muito legal sobre, sim, até que ponto é possível falar, a gente cair nessa ideia de que estamos vivendo de fato, assim, né, o desaparecimento desse tipo de função na sociedade, né? Há vários, tem um texto do Janine que vai um pouco na direção oposta, ali dentro o próprio texto da Mariana Chauí, o próprio texto do Francis Wolff, tem alguns textos dentro da coletânea, né, que vão problematizar se a gente deve, né, aderir, o que significa aderir um pouco a esse diagnóstico da eclipse, né, dessa função na sociedade. Né, e tentando demonstrar isso que você trouxe, quer dizer, os intelectuais, quer dizer, tem uma parcela, né, que fala e fala aderido ao governo. E tem uma parcela que fala em oposição, né? Fala criticando, fazendo os reparos. Isso está posto. Né? Agora, o que se espera dessa função, né? do intelectual, se não isso? Né? Então, acho que tanto nesses textos, né? E aí você vê, eu citei 2 aderidos ao governo, né? Que estão dizendo, não, os intelectuais estão falando, que é a Marilena e que é o Renato Janine Ribeiro. Ok? E falei de um que é o estrangeiro, que também tenta olhar para o Brasil e falar dentro do coisa que é complicado, né, criar um pouco essa ideia de que, né, essa função está eclipsada, ela não é mais necessária porque ela foi substituída pelas mídias, pela coisa, a coisa breve, a notícia instantânea, etc, etc, etc. Né? Então, que essa função, que seria do intelectual, de uma coisa mais, né, densa, mais refinada, mais do que, etc, etc, ela estaria sendo substituída por esse outro tipo de ação, né, cada vez mais instantâneo, cada vez mais breve, cada vez, enfim, que é um pouco toda a discussão que eles fazem, se procede ou não, né, essa ideia, né, do silêncio dos intelectuais. Né. Agora, quando você provoca assim, o que se esperava do intelectual no século XIX? Aí eu vou trabalhar dentro do registro, que eu acho que esse registro, essa ferramenta do Francis Wolff é uma ferramenta interessante. Assim. É um pouco essa ideia assim, um objeto é um problema posto como universal, ou seja, que afeta todo mundo. A verdade, a justiça, o amor, a instrução. E o que faz com que a verdade, a justiça, o amor sejam temas universais? Né? Um pouco porque ele afeta e está presente na vida de todos os homens e mulheres. Né? E no caso aqui, eu estou chamando a atenção como que a instrução foi convertida em um objeto universal. Né? E aí eu tento fazer um pouco esse exercício. Ela vem no registro de uma higiene social, porque tem males, e se eles permanecerem aparecendo, etc, etc, nós jamais seremos civilizados, polidos, né? Enfim, permaneceremos nesse regime da barbárie. E chegar lá significa tomar medidas que previnam. E a instrução estaria seria um dos elementos então, né, temos tantos perigos iminentes, tantas rebeliões, tanta ignorância, tanta não sei o quê. Então, como é que resolve isso? Né, oferecendo a instrução como solução. E aí, quando a gente começa a fazer essa entrada, né, no 19, para acompanhar como que esse debate comparece, quem é que está manejando, quem é que está né, pensando a questão da educação, está escrevendo em veículos diversos, né? Porque eu peguei aqui livros, mas poderiam pegar os jornais, poderiam pegar a literatura, né? Que também está lá, na verdade. Enfim, acho que tem um pouco essa ideia de fato, de afirmar isso como um problema social, um problema de todos, um problema comum, né? E que deveria ser, então, objeto, e para isso ele deveria pautar, né, a ação. Né? Os sujeitos adotam esse objeto
como parte da sua pauta e vão, né, construir espaços de expressão, né, para dar visibilidade, construir a ideia da instituição como universal, né, que é um pouco a ação desses sujeitos, seja no poder público, seja, né, nesses veículos, né, que eles adotam. E no caso do Abílio eu estava querendo pensar muito ele, né, essas estratégias minúsculas, né, um pouco sórdidas, né, que ele adota assim para valorizar o problema da instrução. O jogo que ele faz ali na tradução, eu achei aquele jogo tão assim, né, assim quer dizer, a estratégia de publicidade que ele faz ao fazer a tradução, né, eu achei aquilo muito interessante, como que ele vai ali convertendo, ó, é universal, tá lá, tal, nós aqui já estamos fazendo e por aí vai. Agora, em relação à questão do que é essa nova forma de pensar, né, os intelectuais, né, os sujeitos, os personagens, que não caia mais naquele registro do laudatório, né, do ufanista, né, do discurso que apenas enaltece, né, os grandes atos, né, realizados pelo sujeito, enfim, aqueles estudos geográficos, né, como que os sujeitos fossem os santos e só fizessem coisas boas, não é isso? Acho que acho que é a tentativa de, enfim, historicizar esse sujeito. Ele está em vários circuitos, ele está em redes tensas, ele negocia coisas, ele pactua, ele faz determinados acordos, né? É devolver ele a dimensão, que é essa dimensão do homem nas suas relações sociais. Eu acho que esse outro movimento, que acho que vai enfim, né? Acho que nos coloca frente a essa, né, a essa condição, quer dizer, como é que esses personagens, enfim, eles se forjam, né? Forjam em circuito de saber, em circuito de poder. E frequentando esses circuitos e disputando essas posições. Fora disso, porque acho que os outros estudos meio que apagam isso, né? É uma biografia muito assim, do sujeito meio que heróico. Ele tem uma genialidade própria, né? Ele tem uma substância, uma natureza assim, imanente, que aquilo é condição suficiente para ele se projetar. Né? Eu acho isso muito ruim. Vai. Se forja aí. Então, mas é um pouco isso. Na política, onde que ele está, né? No mercado educacional, onde ele está, disputando uma fatia desse mercado, internato, né? Na literatura pedagógica, onde ele está, na leitura, na escrita, na aritmética, na propaganda, onde ele está, na gestão administrativa e os relatórios que ele faz. Por que ele faz esse relatório? Esse relatório é prestação de conta de uma gestão do Partido Conservador, que é bandeira de luta contra as posições dos liberais. Enfim, é nesses circuitos, né, que a gente vai exibindo né, esse sujeito em ação. Né? Não esse sujeito natural, né, essa genialidade, que, enfim, acho que seria projetar uma sombra sobre, né, como as coisas funcionam. Né?
Se alguém, enquanto o Gonda responde aqui a questão da Cristina, da professora Cristina, se alguém quiser também colocar questões por escrito aqui para o Gonda, fique à vontade. Isso vai ficar para 2009. Hein, Cristina? A resposta vai ficar para 2009. Hein? Uma para 2000 e outra para 2009. Hã? Não, mas a primeira eu vou comentar, assim. Pois é. Então, em relação. Quando eu fiz aquele rapidíssimo comentário sobre a questão do funcionamento das ordens, né? Quer dizer, são ordens de saber, né? Que constrói procedimentos, constrói doutrinas, vocabulários, ferramentas, etc., etc., que são as condições para que elas sejam reconhecidas como, né, os únicos sujeitos que podem manejar aquilo, né? Então, que é a ideia do especialista, né, que detém aquele saber e, portanto, o poder de realizar aquele tipo de prática, né? Quando a medicina, quando a medicina instala em seu seio a higiene, portanto, essa ideia de que o médico ele vai cuidar, é um profissional que deve cuidar dos corpos individuais, mas ele também tem como função observar esse corpo social, né? E aí se funda dentro da medicina a dimensão da higiene, que é uma cadeira, é um ramo da medicina, né? Com manuais, matéria do curso de formação, etc, etc, etc. Portanto, eles estão chamando para si, esses indivíduos que conhecem os segredos do corpo, também essa competência dos indivíduos que conhecem os segredos da cidade, da população, etc, etc. E, enfim, tem a condição de oferecer os remédios. E, via de regra, a metade, quer dizer, essa ideia do corpo individual e do corpo social, né, isso é uma metáfora muito interessante, porque eles vão usar isso o tempo todo para poder pensar a sociedade como se fosse um corpo, que tivesse funções, né, partes, e para funcionar adequadamente ele precisa, enfim, tá tudo organizado. Bom, como é que a questão da educação entra nessa agenda? Na ideia da prevenção. A higiene, como higiene, esse ramo, a higiene como, né, a parte da medicina social, e que trabalha na pauta assim, que é melhor você prevenir do que você curar, que são a máxima de uma parte da medicina muito antiga, né, e que ela é reatualizada, etc, etc, etc. E aí, se estão com essa pauta da medicina, da higiene como prevenção, a instrução ela faz sentido trazer a instrução como um objeto da medicina, né? Porque ele está querendo prevenir, né, a ignorância e tudo que a ignorância representa do ponto de vista. Enfim, como que as pessoas se alimentam, como se vestem, como se banham, como transam, e por aí vai. Tem toda uma disciplina de tudo, né? Você pegar os tratados de higiene, né, é do sono, do leite, do sexo, de tudo, né? Essa é a ideia de construir uma rotina pautada por esse saber que vem da medicina, né? E aí, portanto, essa ignorância, né, que é o signo sobre a qual a população é descrita, né, ela precisava ser educada, e a forma para isso são várias instâncias, mas a escola seria uma delas. Aí a tua pergunta, como é que isso... qual é o efeito que isso produz junto aos professores? É isso, produzir os professores como ignorantes, né, que precisavam ser preparados. Como ele fala aqui, o Abílio dos professores, não é isso? Não deu certo porque os professores não quiseram, não tem ciência, não tem compromisso, porque se tivesse, estudasse, experimentasse, etc., etc., né, aquela prática teria tido um outro tipo de coisa. Então, esse saber vai produzir o docente como um vazio, como um ignorante em relação àquela matéria, que precisa ser formado, educado. Então, você vai pegar as teses do Abílio sobre formação de professores, né? Se você pensa também os livros como dispositivo de formação de professores, e esse dispositivo, que no caso da Bíblia é isso, é uma coisa fenomenal. 1960, 42ª edição de um livro de geometria, de 1890, 1878, circulando nas escolas, né? Ele sendo lido lá por esse povo todo, né? Eu citei 3 exemplos, só para dar a ideia da capilaridade desse negócio. Então, se você pensa isso como, quer dizer, o livro como guia dos mestres,
como essa palavra autorizada, que vai orientar as rotinas das escolas, etc., etc., você vai ver um pouco do efeito que o livro produz em relação aos professores, que é isso, pô-los num lugar digno e, enfim, equipá-los com um saber que vem de fora, que vem de uma ordem, que tem todas essas características, numa corporação que tem uma organização que eu acho, do ponto de vista, que é muito embrionária ainda no 19. Né? E acho que algumas iniciativas nessa direção, dos professores poderem pensando na questão, né, do que é seu ofício, do que é a pedagogia, do que é o método, do que é o castigo, etc., etc., a gente pode perceber em algumas... Você está orientando um menino que estuda isso. Então, quer poder perceber como os professores começam a tomar a instrução como objeto que é seu, né? Isso podendo ser visto nas teses, nas conferências pedagógicas, nas agremiações rudimentares, etc., 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 né? Mas é isso, aí você começa a ver as zonas de tensão que estão sendo criadas em relação a esse discurso, que é um discurso, né, de disciplina, né, do modo como a instrução deveria funcionar, e o modo como os professores reagem. Claro que às vezes reagem aderindo, submetendo, mas há também outro tipo de discussão, que acho que as pesquisas precisam avançar nessa direção. Então, eu acho que o discurso da higiene, acho que ele vem com uma força, porque ele vem revestido de uma ordem que tem, enfim, um tipo de organização, né? Um tipo de estruturação, enfim, um tipo de poder que, enfim, é isso, ele vai entrando e vai tentando, vai guiar, etc. Falta, né? Então, acho que essa relação, acho que é isso mesmo, essa relação de disciplina que parte de uma ordem para outra, e acho que cabe a gente pensar como é que é, né? Os professores e outros agentes estão pensando, né, a questão da instrução. Né? Acho que para pôr em relação, porque, evidentemente, a reflexão sobre a instrução não está só nesses dois campos. Né? Você tem o campo dos militares, você tem a questão dos religiosos, você tem a questão das diferentes associações, por aí vai. Mas acho que esse é um eixo importante para a gente pensar. Né? A outra, eu não tenho encontrado, né, o desencanto com o projeto civilizatório. Né? Eu acho que esse discurso, né, da aposta na razão, da crença de que nessa crença da educabilidade do homem, de que a razão vai nos tirar da menoridade, está posto desde o 18, isso se enraizou, né? E está aí. Esse homem maior, né, esse homem superior, esse homem desenvolvido, e portanto a sociedade, etc., 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 né? Tá posto nessa crença. Enquanto nós não desconfiarmos dessa própria crença, né, eu acho que a gente vai ficar numa coisa complicada. A gente não vai fazer aparecer esse desencanto com o projeto civilizatório. Enquanto nós não problematizarmos, né, o que é esse tipo de representação do homem, o efeito que se produz em nós mesmos. Né? Eu não encontro isso no 19. O que eu encontro ali, se a gente pega sobretudo porque eu trabalho com essas ordens organizadas, quer dizer, que é a ordem médica, né, é um discurso. Tem tensões dentro da ordem em relação aos caminhos, né, por onde esse projeto civilizatório deve caminhar. A ordem não é uma unidade. Né, isso eu deixo claro em alguns trabalhos que eu já escrevi. Né. Agora, variam as estratégias, mas uma aposta muito incisiva, né, com pouquíssima desconfiança nesse discurso, nessa verdade que nós produzimos sobre nós mesmos. Né. Agora, Cristina, isto é para 2009.